Olá pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo à Semana da Inteligência Artificial para Negócios e especialmente muito bem-vindo ao nosso segundo encontro. Eu sei que muitas pessoas desistem ao longo do caminho e por isso eu quero te parabenizar por seguir firme, aprendendo para fazer de 2025 um ano completamente diferente aí no seu negócio. Hoje a gente vai para a prática. Vamos ver na prática algumas funcionalidades de inteligência artificial que servem para qualquer negócio, independente do tamanho ou do nicho. Mas antes de continuarmos, se você ainda não viu o primeiro encontro, é muito importante que veja antes que ele saia do ar. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui, mas eu reforço a importância de vê-lo por completo para entender tudo que a gente tratou lá. Vamos lá! No nosso primeiro encontro, a gente entendeu por que 2025 é o ano da inteligência artificial e vimos que estamos vivendo a maior revolução desde o surgimento da internet. Falamos sobre como a inteligência artificial está transformando as empresas de todos os tamanhos e setores, trazendo produtividade, eficiência e lucro. E mais importante, ficou claro que é essencial começar a implementar inteligência artificial no seu negócio o quanto antes. E hoje a gente vai dar um passo à frente. Eu quero que você veja com seus próprios olhos o que é possível fazer com a inteligência artificial e como essas aplicações podem transformar o seu dia a dia. Para isso, eu preparei 6 exemplos práticos que você pode usar como inspiração ou até mesmo aplicar no seu negócio imediatamente. E antes de começarmos, eu quero reforçar uma coisa. Mesmo que você nunca tenha usado a inteligência artificial antes, todos os exemplos que eu vou mostrar aqui foram pensados para serem simples, acessíveis e altamente eficazes. Se você já usa inteligência artificial, eu tenho certeza de que você vai sair daqui com novas ideias e insights poderosos. Então, vamos começar. E não há nada melhor para começar do que pela base de toda inteligência artificial, a engenharia de prompts. Preste atenção nisso aqui porque é a base de tudo. A qualidade dos resultados que você obtém com qualquer ferramenta de inteligência artificial depende diretamente da forma que você faz as perguntas e dá os comandos. Se você der comandos corretos, sua resposta será excelente. Caso sejam comandos genéricos, bem, você vai ver aqui. Eu vou usar o ChatGPT, você poderia usar outras ferramentas como DeepSeek, Claude, Gemini e vamos comparar os resultados de um comando genérico com um comando utilizando o método certo. Só que antes de ir aqui para a tela do computador, deixa eu te falar sobre o método certo. Certo é o nome do meu método de engenharia de prompt. Seguindo ele, você vai ter sempre respostas altamente precisas. Pode testar aí e depois me contar lá no meu Instagram. Cada letra dessa palavra significa algo que você precisa acrescentar no seu prompt. C, contexto. E, exigências. R, referências. T, tarefas. O, observações. Sem uma engenharia como o método certo, você pode perder muito tempo tentando adivinhar como obter as melhores respostas da inteligência artificial. Mas com ele, você garante resultados altamente precisos desde o primeiro comando. Agora, vamos aqui para a tela para a gente ver na prática. Eu colei aqui o meu prompt dentro do ChatGPT. Você me ajuda a criar uma campanha de Natal para minha clínica odontológica que fica localizada no Rio de Janeiro. Vamos ver que é um prompt simples e leva uma resposta genérica. É bem estruturada, completa, mas é genérica. Repare que ele não pediu nenhuma informação a mais, ele simplesmente respondeu da melhor forma que ele pôde a esse prompt. Agora eu vou colocar aqui o meu prompt certo para o mesmo exemplo da clínica que a gente viu com prompt genérico. Então, no nosso contexto, a gente diz até o nome da clínica, a gente diz exatamente onde ela está localizada, aqui olha, em Ipanema, no Rio de Janeiro, então ela é especializada em odontologia estética e preventiva, aqui eu defino a persona, você é um especialista de marketing para clínicas odontológicas. Com a chegada do Natal, desejamos aproveitar o espírito festivo e aumentar nossa presença no Instagram e engajar mais nossa audiência. Composta principalmente por adultos entre 20 e 50 anos que buscam cuidados com saúde bucal e estética. Eu estou definindo um pouco mais quem é o meu público aqui. Então, no Exigências, aqui a gente quer criar uma campanha no Instagram
o número de seguidores em 30%, aumentar o número de seguidores em 30%, eu dou a meta aqui e também que ela deve ser criativa e envolvente. E aqui embaixo eu dou as referências. Tendências atuais de marketing digital no setor odontológico, campanha de Natal de sucesso nas redes sociais. E aqui em tarefas, olha só, aqui eu tenho várias tarefas. Eu quero que, por exemplo, ele crie uma série de posts temáticos, crie concurso ou sorteio, desenvolva promoções especiais, planeje um calendário de postagens, aloque um orçamento de 3.000, monitore o desempenho. Eu tenho também aqui as observações. A comunicação deve ser alegre, calorosa, inspirada no espírito natalino, sem perder o profissionalismo. Garantir que todos os conteúdos estejam alinhados com as diretrizes éticas e legais do setor. Então, eu dei as observações, agora eu copio tudo isso aqui e vou ali no ChatGPT e aperto Enter. Dá uma olhada, olha só como agora a resposta é muito mais completa. Olha o plano que ele deu, repare que ele deu, de acordo com as nossas tarefas, os 6 itens, item 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e levou em consideração também o nosso contexto, as nossas exigências, as referências e as observações. Ó, começa definindo uma série de posts temáticos, algumas estratégias, o formato, concurso, regras, promoções especiais. Cria o nosso calendário de postagens, dia 1 do 12, dia 5 do 12, olha só. Um mês inteiro de postagens ali de dezembro. Aqui, geração de expectativa, engajamento e fechamento da campanha. Aqui os anúncios, olha só, R$3.000 para 30 dias, estratégia de anúncios para engajamento, anúncios para conversão e anúncios para remarketing. Muita diferença com o resultado usando o método certo. E veja só que foi a primeira resposta obtida. Percebeu como a aplicação de um prompt bem estruturado pode tornar a resposta da inteligência artificial muito mais detalhada, precisa e útil. E como eu falei, não estou falando só do ChatGPT, você pode usar esse mesmo método no DeepSeek, Copilot, Claude, Gemini. Isso aqui é o que a gente chama de engenharia de prompt e é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver para começar a implementar a inteligência artificial aí no seu negócio. Sem ela, as coisas não vão fluir de um jeito certo. Engenharia de prompt vai muito além disso que eu mostrei e existem inúmeras técnicas para diferentes propostas e resultados desejados. Mas como eu tenho ainda muito a compartilhar aqui, vamos mostrar um outro exemplo do que eu considero um dos pontos mais importantes no uso das ferramentas de inteligência artificial, em especial do ChatGPT, que é a base de quase todas as automações, os famosos assistentes personalizados. Diferente da interface padrão do ChatGPT, um assistente pode ser treinado com um conteúdo específico do seu negócio, como diferentes PDFs, arquivos de textos, planilhas e também receber instruções específicas e customizadas de como ele deve operar. Você pode criar diversos assistentes personalizados, cada um com uma função específica para realizar os mais variados tipos de tarefas. Por exemplo, você pode ter um assistente só para criar contratos, um só para revisar os seus contratos, outro para interpretar documentos importantes, outro para fazer pesquisas de mercado, outro para analisar o seu fluxo de caixa e por aí vai. Para esse encontro eu trouxe o exemplo de um assistente especializado na análise de contratos. Vamos ver aqui? Olha só, esse é o analisador de contratos, é um assistente treinado na legislação brasileira que nos ajuda a ler os contratos, identificar riscos, ele pode resumir o contrato, ele pode também nos ajudar a reescrever uma cláusula. Ele não substitui um advogado, mas ele é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a entender todos os contratos relacionados à nossa empresa. Então, olha que fantástico aqui. Eu vou simplesmente anexar um contrato que eu tenho e eu vou falar, eu sou o prestador de serviço nesse contrato. Pode avaliar os riscos? Olha só, eu pedi para ele avaliar os riscos, olha a simplicidade do meu prompt. Por quê? Porque dentro do assistente
esse prompt pode ser simples porque o assistente já foi treinado com toda a contextualização. O assistente já recebeu instrução, entendendo qual é a sua função específica, qual é o objetivo, de que forma ele deve ajudar e como deve proceder quando a gente faz uma solicitação para ele. Olha como é útil. Aqui ele vai dar o resumo executivo, os pontos críticos identificados, recomendações prioritárias. Depois vem a análise detalhada com os riscos e sugestões. E ao final, ele também nos dá algumas recomendações. Negociação de cláusulas, solicitar revisão de cláusulas de penalidade, não conformidade, incluir margem de segurança. A partir daqui, poderemos solicitar alterações, discutir novas cláusulas ou qualquer outra demanda. Esses assistentes funcionam para qualquer negócio, seja você um prestador de serviço, dono de uma padaria, um arquiteto, corretor de imóveis ou mesmo um advogado que poderia acelerar o processo de análise e formulação de contratos. Você consegue visualizar que, independente do seu nicho, um assistente como esse te ajuda a economizar tempo e reduzir drasticamente erros no seu dia a dia? Um assistente pode ser integrado com o nosso calendário, checar compromissos, agendar reuniões no Zoom ou qualquer outra plataforma e, além disso, enviar o link para os convidados via e-mail. Por exemplo, você é um corretor de imóveis. Você pode criar um assistente que analisa documentos de imóveis e gera descrições profissionais automaticamente. Ou um restaurante pode treinar um assistente para a criação de cardápios sazonais baseados em tendências e disponibilidade de ingredientes. Imagine que você também pode ter dezenas desses assistentes trabalhando por você e por sua empresa, otimizando diversas tarefas e processos. A possibilidade de criar e treinar um assistente personalizado é hoje uma das funcionalidades mais valiosas que a gente tem disponível com a chegada da inteligência artificial. Então a gente já viu engenharia de prompts com o método certo e assistentes personalizados. Agora a gente vai ver uma análise financeira avançada. Veja que a gente está subindo de nível das funcionalidades. A gente começou no básico e agora vamos para uma análise avançada. E para quem não sabe, eu trabalhei por mais de 10 anos como diretora financeira de duas grandes empresas, Mormai e Koch Tavares, e sempre que eu penso no volume de análises complexas, apresentações para a presidência, relatórios que eu precisava fazer naquela época, eu só consigo pensar, quem me dera ter as ferramentas de inteligência artificial que a gente tem hoje. A inteligência artificial ela está revolucionando a forma como a gente analisa dados. As ferramentas estão cada vez mais precisas e acessíveis e eu vou mostrar isso tudo para vocês. Antigamente, a análise de dados ficava restrita a departamentos como o financeiro, mas isso mudou. Com a inteligência artificial, até mesmo pessoas de humanas que nunca gostaram de números ou mexeram em um Excel, agora conseguem gerar análises detalhadas e tomar decisões embasadas com muito mais facilidade. Então, se você é gestor ou dono de uma empresa, independentemente da área, saiba que a inteligência artificial permite que você tenha insights estratégicos de forma rápida e eficiente. Para essa análise de dados, eu vou usar o modelo O3 Mini High do ChatGPT, que foi liberado na última semana e que atualmente é o mais avançado que a gente tem no mercado. Dá uma olhada nesses gráficos aqui. O modelo O1 do ChatGPT, ele se compara ao DeepSeek R1. Já o O3, veja que a acurácia é maior, então a gente vai ver ele na prática agora. Aqui a gente tem os dados financeiros da empresa Móveis Glam. Ela vende móveis para empresas e também móveis residenciais. Além disso, ela também vende seus serviços como projetos e montagens. Olha só. Aqui a gente tem a DRE dela dos últimos 3 anos, de 2022 a 2024. Aqui nessa outra aba a gente tem um balanço patrimonial também desse mesmo período. Aqui o fluxo de caixa das últimas 26 semanas, ou seja, dos últimos 6 meses. E também tem aqui uma relação de clientes mostrando a situação atual de cada um, quem pagou parcialmente, quem ainda não pagou. Eu vou solicitar para ele que ele haja como um contador experiente, especializado em análise financeira para empresas no setor de imóveis. Aqui eu vou pedir algumas exigências, né? Vão ser as minhas exigências. A análise deve ser detalhada e cobrir todos os principais indicadores financeiros, como lucratividade, rentabilidade, liquidez, endividamento. Vou pedir uma série de exigências aqui.
vou pedir para que ele utilize conceitos contábeis aplicáveis ao DRE e balanço. A análise deve considerar tendências ao longo dos 3 anos apresentados. E aqui vão ser as minhas tarefas. Então, calcular e apresentar os principais KPIs, explicar o significado de cada KPI, como ele afeta a empresa, analisar a lucratividade, identificar os pontos fortes e fracos, sugerir ações estratégicas, tá? E aqui eu pedi para que a análise seja clara e objetiva, evitando jargões técnicos, que seja mais didático possível. Então, eu vou copiar esse daqui, veja que o prompt foi criado usando o método certo e vou colar na minha conversa no ChatGPT. Aqui, vou colar minha conversa no ChatGPT. Veja que eu estou usando o ChatGPT o3 Mini High e agora vou colocar a minha DRE. Repare um ponto de atenção aqui. Repare que eu não consigo anexar nenhum documento aqui, mas isso não me restringe de copiar toda a minha planilha e colocar ela aqui, tá? E é isso que eu vou fazer. Vou lá no Excel, entro na DRE e copio toda ela aqui. Vai parecer um pouco desconfigurado, mas o ChatGPT entende. E aqui o balanço, mesma coisa. E aí, vou apertar aqui em geral. Vamos ver quanto tempo ele demora para raciocinar. Mostra aqui o raciocínio dele, o que ele está considerando em tempo real. É a cadeia de pensamento, né, que a gente fala. Vamos aguardar a resposta. Olha aqui, está gerando a resposta. Vamos dar uma olhada. Como ele apresentou, toda a análise. Então, ele, olha só, ele vai pelas minhas tarefas que eu solicitei, eu pedi para que ele me explicasse sobre os principais indicadores, né, me detalhasse sobre os principais indicadores financeiros, lucratividade, então ele considera margem bruta, margem operacional, margem líquida, olha só que legal. A parte de rentabilidade também, ele faz um cálculo do ROA, né, que é o retorno sobre ativos, também sobre o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, não o ROI, mas o ROI, e o liquidez, né, a todas as índices de liquidez, que é muito importante para ela entender se ela está com capacidade de pagar dívidas, enfim, isso é muito interessante. Os índices de endividamento também, de eficiência operacional, e aí ele faz também uma análise por segmento de atuação. A parte de serviços também, que representa uma parcela, né, menor da receita. E aí ele cita aqui, ele fala detalhadamente sobre pontos fortes, pontos de atenção e ações estratégicas. Olha que interessante. Ponto de atenção, ele entende que os outros custos diretos apresentam um aumento expressivo, então a gente tem que investigar. Apesar, né, do potencial de margem dos serviços, a participação ainda é muito pequena, então ele entende, né, que é um ponto de atenção e também o aumento das despesas operacionais. E aí ele propõe algumas ações aqui para a empresa. E aí faz o fechamento. Agora vamos analisar o fluxo de caixa, porque a gente sabe que isso é o ponto mais importante da empresa. Empresa sem caixa não tem como sobreviver. Todos os gestores precisam ter esse cuidado. E o ChatGPT, as ferramentas de inteligência artificial, principalmente esse modelo o3, pode nos ajudar. Então vamos lá. Aqui, meu prompt, sempre estruturado no método certo, tá? Ele é um gestor financeiro experiente, especializado em análise e otimização de fluxo de caixa. Eu dei algumas exigências aqui. Análise detalhada do fluxo de caixa, considerando entradas e saídas, verifique se há sazonalidade, identifique pontos de atenção, enfim, o prompt está completo aqui. Então, a análise deve vir bem completa também. E aqui, todo o meu fluxo de caixa, como eu falei, eu copio e colo a minha planilha aqui. E vamos lá. Vamos aguardar. Ele mostra toda a cadeia de pensamento dele para depois apresentar a resposta. E aí, a resposta está aqui, detalhada. Olha só. Análise geral do fluxo de caixa, as estruturas das entradas. Então, ele analisa por categoria. A estrutura das saídas também faz uma análise. Padrões de sazonalidade, identifica se existe pouca sazonalidade no caso dessa empresa.
ciclo financeiro, pontos críticos e necessidade de capital de giro. Ele fala alguns pontos de atenção, então, embora o saldo semanal seja positivo, os valores variam entre 3.000 e 705.000, então, em situações imprevistas, essa folga pode se tornar apertada. Fala sobre custos fixos elevados, dependência, né, das vendas de imóveis, e aí faz uma análise do capital de giro. Depois ele faz a relação entre pagamentos e recebimentos, que é muito importante ser considerada numa análise, e a estratégia para otimização de fluxo de caixa. Olha que legal, renegociação de prazos, revisão e controle de despesas. E a conclusão aqui, a saúde atual, os pontos críticos, as recomendações práticas. É realmente incrível. Já conseguiu imaginar aí quanto tempo você pouparia utilizando inteligência artificial de forma profissional no seu dia a dia? Todas essas análises poderiam ter sido feitas no modelo O1 ou também usando o DeepSeek R1. Os resultados usando esse prompt seriam muito bons também. Porém, como o O3 Mini High é superior principalmente na parte matemática, os resultados são ainda muito mais precisos. Então, vamos para outro caso prático. Nos últimos anos, a comunicação em tempo real se tornou essencial para empresas e clientes, seja para reclamações, dúvidas ou até mesmo compras. Antes, muitas empresas terceirizavam atendimentos ou dependiam de sistemas automatizados frustrantes e limitados. Mas com o avanço da inteligência artificial, tudo mudou. Hoje, com ferramentas de inteligência artificial, é possível oferecer um atendimento eficiente e consistente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por uma fração do custo de uma central de atendimento com escalabilidade infinita. E não para por aí. Existem dois tipos de chatbots. O básico, que reduz custos, responde perguntas pré-definidas, mas é estático e não evolui. E o avançado, um chatbot de inteligência artificial que entende intenções, reverte cancelamentos, aumenta vendas e personaliza ofertas com base no histórico do cliente, aprendendo a cada interação. Sim, esse chatbot existe e você pode criá-lo aí sozinho, sem saber nada de programação, sem depender de terceiros. Inclusive, depois você pode acabar vendendo essas soluções para diversas empresas. Agora, deixa eu te mostrar ele em ação e como foi feito. Imagina que eu quero cancelar a minha viagem. Entendido? Para que eu possa prosseguir com a sua solicitação, preciso de algumas informações. Pode me informar nome completo, e-mail para localizar a sua reserva? Eu vou escrever aqui João Silva. Eu tenho essa lista aqui das reservas, então é o João Silva aqui, olha só. É do sistema, da empresa. joaosilva@gmail.com. Então, ele vai agora buscar reservas desse cliente no sistema da empresa. Patagônia, com data aqui para o dia 20/10/2025. E ele pede para eu explicar o motivo. Por que isso? Depois eu vou mostrar para vocês que eu treinei esse assistente para ele tentar reverter possíveis cancelamentos. Ele acolhe caso o cliente realmente queira cancelar. Mas antes, ele vai tentar entender e oferecer algum outro produto. Então eu vou dizer aqui que eu tenho um casamento nessa data. Vamos ver se ele vai ser inteligente aqui. Ele vai entender meu motivo, oferecer algumas opções. Sinto muito saber que você precisará cancelar sua viagem devido ao casamento, é uma ocasião especial e totalmente compreensível. Gostaria de sugerir algumas opções antes de prosseguirmos com o cancelamento. Então, ele oferece para a gente remarcar para outra data da Patagônia e me oferece também as outras expedições que a empresa tem com outros destinos, como Montenegro e Islândia, que acontecem em outras épocas do ano. Ele dá as opções e, de acordo com o que o cliente escolher, o agente vai lhe guiar seguindo as instruções. Demais, né? Olha como eu montei esse exército de atendentes super eficientes que podem atender milhares de clientes simultaneamente. Vou te mostrar aqui. Esse agente, eu criei ele no VoiceFlow. A VoiceFlow é uma ferramenta bem poderosa de ligar a inteligência do ChatGPT com uma automação de um agente de atendimento. A ideia dele é que ele entenda a intenção do cliente e, para cada tipo de intenção, a gente pode definir um caminho e orientação específicos.
Se o cliente quer saber sobre um produto, ele vai responder com precisão. Se ele identificar que o cliente tem intenção de fazer ou adquirir um produto ou serviço, ele vai para um caminho diferente da conversa. Se o cliente quer cancelar, ele vai abrir um novo fluxo. Não se sinta intimidado quando você vê isso aqui na sua tela, porque é relativamente fácil de construir o passo a passo. Quando ele identifica um cancelamento, por exemplo, ele cai aqui, ó, e vamos guiando a interação. Aqui coloquei para solicitar o nome e o e-mail. Aí ele vai buscar no sistema, através de uma API, a reserva desse cliente, vai guiar ele, vai dar as opções. Então, se ele tem interesse de cancelar, vai por esse caminho aqui. Vai alterar a tabela e vai enviar um e-mail. E se ele quiser pensar mais, vai por esse outro caminho aqui. Então, é esperar a interação do cliente. E se ele falar que quer alterar a reserva, vai vir aqui, olha só. Vai pedir para que ele escolha qual expedição que ele quer, aqui nesse caso, e aí ele vai guiar até o final, até o link para a reserva. Aí esse tipo de assistente também pode funcionar no WhatsApp da sua empresa também. Vou te mostrar. Vamos ver o bot em ação aqui no WhatsApp. Olha, eu sou o Wolf, agente da Red Wolf. Como posso ser útil? Vocês oferecem viagens para a Islândia? E agora espera ele pensar um pouquinho. Aqui está a resposta completa e funcionando no WhatsApp. Aliás, eu também posso mandar mensagem de voz, que ele também entende. A gente está falando de um assistente que entende realmente a intenção do seu cliente. Por exemplo, você tem um pet shop. O cliente está à procura de uma coleira. O seu assistente não apenas pode fazer a venda, mas pode oferecer produtos na promoção, efetuar um upsell. Lembre-se que ele é capaz de entender cada detalhe e nuance de milhares de produtos instantaneamente. Ele sempre está de bom humor e, apesar de ser um bot de inteligência artificial, vai tratar o seu cliente de forma humanizada, com atenção, respeito e precisão. Sua empresa está crescendo rapidamente, um agente de atendimento como esse pode dar conta de 10 ou de 10 mil atendimentos simultâneos. Agora eu quero falar sobre automação de resposta de e-mails. Quanto tempo você já perdeu respondendo e-mails e mensagens que poderiam tranquilamente serem automatizados? Então, dá só uma olhadinha aqui. Aqui eu escrevi um e-mail solicitando informações sobre uma viagem e dados de pagamento. Informações sobre o Cibom. Vamos lá, eu gostaria de saber qual o aeroporto devo pousar para embarcar no Cibom Jaya e também como faço o pagamento. Vou escrever aqui abraço, João, teste. E enviei. Agora a gente vai rodar a automação. Se ela estivesse ligada, isso aqui acontece automaticamente, mas aqui eu vou rodar para você ver a sequência acontecendo. Eu clico em Run e olha só, a gente está recebendo e-mail, agora o ChatGPT recebe e começa a processar a resposta, depois envia para o Markdown formatar e depois envia para responder. E olha só aqui, olá João Teste, informações sobre o aeroporto para embarcar, pouso em Padang, como fazer o pagamento, todos os dados aqui, transferência bancária, uma resposta fantástica, incrível, né? É na interface de desenvolvedor da OpenAI, a chamada Playground, que a gente treina um assistente como esse com os dados do nosso negócio. Aqui, a gente dá todas as instruções exatas de como a gente gosta que ele responda o e-mail. Anexamos também todos os documentos relevantes da nossa empresa para que seja a base de conhecimento desse assistente. PDFs de apresentações, perguntas frequentes, tabela com valores, com dados do serviço. E como eu mostrei há pouco, a gente montou a automação no Make. Ele recebe os e-mails e passa para o assistente que a gente criou no Playground do ChatGPT. Ele responde o e-mail, formata para melhorar a apresentação nesse Markdown e envia ao cliente ou para você validar antes. E se a gente quiser rodar essa mesma automação, mas agora utilizando o DeepSeek, que possui um custo mais barato? Eu vou te mostrar.
Então, a gente recebe o e-mail, agora quem vai processar vai ser o DeepSeek e para isso a gente vai usar o Open Router. Se a gente entrar no site da Open Router, você vai ver que é um site que ele integra diversos modelos de inteligência artificial e que você pode, com uma única API, escolher depois qual modelo que você quer usar. E como podemos ver, eles já possuem o DeepSeek. De volta no Make, vamos conectar a nossa conta do Open Router com a nossa API. Agora escrevemos o prompt e aqui a gente define o modelo que desejamos. Eu, no caso, escolhi aqui o DeepSeek R1. Eu vou rodar a automação, ele recebe o e-mail, envia para o DeepSeek responder através da nossa API com o Open Router e ele vai formatar depois em Markdown e depois enviar a resposta do e-mail. E aqui está a resposta, super bem escrita e detalhada. Percebe como uma solução extremamente simples pode ser absurdamente eficaz para te poupar tempo e garantir que suas respostas sejam rápidas e profissionais? Esse tipo de automação, uma vez criada, economiza horas do seu tempo ou da sua equipe e permite que vocês foquem em outras tarefas importantes. Por exemplo, se você tem um e-commerce e recebe centenas de perguntas sobre detalhes dos produtos, prazos de entrega, a gente sabe que a informação pode estar ali, estampada no seu site, mas mesmo assim chovem perguntas que acabam sobrecarregando você ou sua equipe. Antes da gente seguir, eu quero fazer uma distinção importante entre dois conceitos: assistentes de inteligência artificial e agente de inteligência artificial. Enquanto os assistentes interagem apenas por texto ou voz, os agentes vão além. Eles executam ações no mundo real. E recentemente, a OpenAI lançou seu primeiro agente de inteligência artificial, o Operator. E aí nos deu uma visão ainda mais clara do que vai ser o futuro com inteligência artificial. E, mais importante, do que já é possível fazer hoje. Com o Operator, você pode dar um comando complexo e simplesmente aguardar enquanto ele realiza todas as tarefas necessárias de forma autônoma. Imagine o impacto disso na sua rotina ou no seu negócio. Agora deixa eu te mostrar na prática como isso funciona. Ele ainda não foi disponibilizado no Brasil, mas como eu assino o Plano Pro dos Estados Unidos, eu já tenho acesso. Vamos lá. Vou pedir ao Operator pesquisar sobre estratégias de implementação de inteligência artificial em clínicas médicas, escrever depois um texto, criar um layout no Canva e postar no X, o antigo Twitter. Vamos lá. São várias tarefas para ele desempenhar em sequência. Ele abre um navegador e começa de forma autônoma a executar o comando que eu dei. Ele começa já pesquisando por artigo sobre o tema, encontra esse artigo e lê seu conteúdo, ele em seguida vai escrever o post aqui. Ele agora vai no Canva, eu faço meu login aqui, ele começa buscando um template para o post. Agora eu espero ele fazer o design, repare que ele vai buscar uma foto, mas como eu não tenho a conta paga aqui do Canva, ele não encontra uma imagem gratuita e vai buscar então em um outro site externo. O Operator ele permite também que você colaborativamente assuma o controle em qualquer fase, qualquer etapa do processo, tá? Você consegue alterar algo e devolver depois o controle para ele. Finalmente ele vai no X aqui para criar o post e cria para mim. Imagine você chegar para trabalhar, entra no Operator, dá 10 diferentes missões para o seu agente de inteligência artificial, vai tomar seu café, focar nas estratégias da empresa e depois de alguns minutos recebe as notificações das tarefas executadas. Lembre-se que esses agentes trabalham 24 horas por dia. E quando a gente achava que o Operator já seria um ótimo aliado operacional, o ChatGPT surpreende com o seu agente investigador. E eu vou te mostrar como essa inovação pode se tornar um dos recursos mais valiosos para sua empresa, ajudando na tomada de decisões estratégicas e informadas. Mas antes, deixa eu te explicar como ele funciona. O Deep Research, ou o investigador, é um recurso dentro do ChatGPT de pesquisa automatizada e aprofundada, capaz de realizar tarefas de forma totalmente autônoma que antes exigiriam horas
ou dias de análise humana, sintetizando grandes volumes de informações da internet em relatórios altamente detalhados e bem fundamentados. Mas e o que isso significa na prática? Empresas e profissionais agora podem contar com um gênio de pesquisa virtual capaz de buscar, interpretar e consolidar insights de diversas fontes em poucos minutos. Isso acelera a inovação, reduz custos e melhora a qualidade da tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo na prática. Vamos supor que você tem uma loja online de roupas fitness e precisa entender a concorrência para ajustar preços, mix de produtos e campanhas de marketing. Antes, isso exigia pesquisas demoradas, muitas vezes até custos elevados, pagando empresas especializadas para isso. Mas agora tudo vai mudar. Você vai entrar no ChatGPT, apertar aqui em investigar ou deep research e aí faz a sua solicitação. Não esqueça do método certo que eu te ensinei no início dessa aula. Vai te ajudar a ter respostas ainda mais precisas. Bom, aqui está. Eu coloquei o meu prompt. Olha aqui as informações, contexto, as exigências, as referências, as tarefas. Olha só o que eu solicitei. Identificação de concorrentes, liste pelo menos 5 concorrentes diretos que vendem roupas online e atendem um público semelhante ao meu, tendências de preços, analise faixas de preços, descontos, estratégias promocionais, avaliações de clientes, identifique pontos positivos e negativos mais frequentes nas avaliações dos clientes, melhores práticas de SEO, analise como os concorrentes ranqueiam no Google, quais palavras-chave utilizam em suas estratégias de tráfego orgânico e eu vou colocar também pago, insights de mercado, identifique tendências do setor de moda fitness online, incluindo novas demandas dos consumidores e estratégias inovadoras que estão se destacando. Olha só, vou dar OK aqui, um investigador vai começar o trabalho. Antes ele faz algumas perguntas, tá? Eu respondo e agora o trabalho fica por conta dele. Olha só. Aqui ao lado vão aparecer os detalhes que ele leva em consideração em suas pesquisas, revelando exatamente a cadeia de raciocínio dele. E isso é extremamente valioso para você, para sua empresa. Se você tem uma empresa ou trabalha em uma, atua na área de saúde, contabilidade, busca informações precisas e atualizadas, se é corretor de imóveis, investidor e quer pesquisar sobre uma região, não importa nicho e nem tamanho do seu negócio. Aqui, nessa linha de raciocínio, você vai entender exatamente o que está por trás de uma inteligência artificial realizando esse tipo de pesquisa para você. E olha só, aqui desse outro lado ele organiza as fontes pesquisadas, reunindo tudo de forma clara e estruturada. Nesse caso de pesquisa, ele levou 6 minutos e 15 segundos para fazer toda essa análise completa. Olha só, ele identificou detalhadamente concorrentes, fez uma tabela de tendências de preços, pesquisou insights de reclame aqui para ver as avaliações, os rankings da empresa também, falou detalhadamente de melhores práticas de SEO e finalizou com análise do mercado, dando vários insights para a empresa. Isso muda tudo em nossa produtividade. Imagina o quanto de tempo, dinheiro isso pode poupar para você. Sem contar nas oportunidades que você vai conseguir obter sabendo usar essas ferramentas a seu favor. E agora eu te pergunto, você conseguiu visualizar como essas aplicações e funcionalidades podem transformar o seu negócio? Entendeu que sabendo usar as ferramentas de inteligência artificiais certas para suas necessidades, você pode transformar o seu trabalho, a sua empresa? Prestou bem atenção em tudo? Eu estou te perguntando isso porque o que a gente viu aqui hoje foi apenas o começo. É só a ponta do iceberg, é a pontinha mesmo. Essas soluções você pode implementar rapidamente no seu dia a dia, no seu negócio. Mas para começar, se você estiver começando do zero, eu indico praticar engenharia de prompts com o método certo e criar os seus primeiros assistentes. E olha só, no próximo encontro eu vou te mostrar como tudo isso pode ser integrado em uma estratégia maior e mais poderosa de implementação de inteligência artificial. É o conteúdo mais importante de toda semana e você não pode perder. Eu quero te mostrar todo o passo a passo para implementar a inteligência artificial no seu negócio de forma estruturada,
garantindo seus primeiros resultados já nas próximas semanas. E se você quiser dar um passo além, vou apresentar o GPT Business, o meu treinamento exclusivo para uso de inteligência artificial para negócios e único no mercado. Com ele, você tem absolutamente tudo o que precisa para transformar o ChatGPT, VoiceFlow, DeepSeek, Make e outras potentes ferramentas de inteligência artificial em grandes aliados operacionais e estratégicos no seu negócio. Não importa o tamanho nem o nicho do seu negócio, o meu método que está no GPT Business é totalmente acessível e prático, do zero ao avançado. E já transformou a operação de milhares de empresários, empreendedores, líderes, gestores e autônomos que participaram. Mas isso é só para o próximo encontro, você não pode perder. Eu espero que você tenha aprendido muito hoje e eu te espero na próxima aula. Eu te vejo lá!